Está cada vez mais recorrente vermos casos na internet de mulheres com a idade mais avançada engravidando. Tivemos o caso da Cláudia Raia, da apresentadora Sabrina Sato, da modelo Gisele Bündchen e também vi recentemente a influenciadora Mayra Card, que está aí postando a respeito do desejo dela de engravidar após os 40. Então o tema de hoje é esse: gravidez após aos 40 anos. Bom, para isso, como eu não sou especialista, mais uma vez eu vou contar com a ajuda do meu pai, que é obstetra e especialista em fertilização, para falar a respeito. Então, trago a vocês a opinião e os conselhos do médico Dr. Fernando Brandão Campos. Em primeiro lugar, eu queria perguntar para o meu pai: o que é uma gravidez tardia? O que é a gravidez tardia? Para nós ginecologistas, a gravidez tardia já é considerada a partir de 35 anos de idade. A mulher que engravida acima dessa idade já é considerada gravidez tardia. Segunda pergunta: o que é que acontece com o corpo da mulher? É que a mulher ela nasce com uma reserva ovariana que vai se extinguindo com a idade. Ela nasce com cerca de 2 milhões de folículos ovarianos. Os folículos são as lojinhas onde os óvulos se instalam e esses folículos vão se extinguindo conforme a idade dela. Chega na adolescência, ela chega com cerca de 250 a 300 mil folículos, quer dizer, passa de 2 milhões para 250, 300. Para você ter uma ideia, com 38 anos ela tem cerca de 15 a 18 mil folículos. E assim vai. Ela vai se extinguindo. E são os mesmos óvulos ou folículos que ela possui desde quando nasceu. Não são renovados, portanto, sofrem influências de toda a ordem, de mutações genéticas, não é? De influências de alimentos, de medicamentos, do meio ambiente. E isso tudo influi na qualidade dos óvulos. Quais os riscos dessa gravidez para a mulher? A mulher que engravida mais tardiamente, ela tem mais riscos, não só na parte, na parte obstétrica, não é? Por quê? Porque é sujeito a ter mais os adventos que surgem durante a gravidez, que os principais são a toxemia gravídica, a hipertensão, não é? A diabetes gestacional, os descolamentos de placenta, as perdas gestacionais precoces ou os abortos. Não é? Então, o índice de abortamento aumenta bastante. Então, esses são do lado obstétrico, são alguns exemplos. Não é? E quais os riscos para o feto, o embrião? Da parte do embrião e do feto, são as doenças gênicas, que incidem mais por conta dessas alterações que os óvulos sofrem, não é? Como eu falei, de, de mutações que ocorrem durante toda a vida dela. Não é? Então, o índice de mutações são maiores, portanto, as doenças gênicas incidem com mais frequência nessa idade. Bom, após todas essas informações, eu queria saber: você aconselha uma gravidez após os 35 anos? A gente não é que não aconselha cada pessoa tem um livre-arbítrio, tem o desejo de engravidar, é inato e às vezes, mesmo por situações sociais, a mulher não consegue ter aquela programação de casamento ou de filhos mais cedo como existia antigamente, não é? Hoje a sociedade e todas as implicações
sociais que nós sofremos, né? Não só a mulher como o homem, implicam que hoje, para que você concorra no mercado de trabalho, você tenha uma capacitação que seja necessária para competir no mercado, não é? Isso leva tempo, né? Leva tempo para você se adaptar a essa capacitação e ter uma independência, né? E às vezes também não surge o casamento mais cedo, né? Por vários motivos também, não é? E então o fato dela casar mais tardiamente, ela não está impedida de ter o filho. Porém, ela precisa conhecer os, os riscos, não só obstétricos, como fetais, não é? E então, essa é a grande coisa que a gente precisa contar para os pacientes, porque muitas pessoas acham que pode ter filho a hora que bem quer, não é? E quais são os avanços da medicina em relação a esse tipo de gestação? Existe hoje uma tendência, né, na medicina moderna, com a reprodução assistida, de congelamento de óvulos, que a gente pode falar um dia sobre isso, mas o congelamento, ele preserva a fertilidade da mulher, não só para socialmente ela ter os óvulos mais, vamos dizer, mais saudáveis no aspecto genético e de multiplicação celular, e pode fertilizar esses óvulos no momento que ela quiser, não é? E é claro que tem um limite de idade também para ser feito essa transferência de embrião futura. Mas isso é um tema que a gente pode conversar numa outra conversa que a gente possa ter. E por fim, eu gostaria de saber quais são as considerações e os conselhos que o Dr. Fernando Brandão Campos dá para os pacientes que quiserem ter o filho após os 35 anos. O que é necessário saber é que existem implicações, e são implicações importantes, que a mulher precisa conhecer. Não é simplesmente, eu tenho 40 e tantos anos, ou mais de 40 anos, e agora eu quero engravidar. Não é bem assim. Já existem os fatores hormonais que dificultam a ovulação normal, a fertilidade já não é aquela mesma que ela tinha 28 anos, 25 anos, como seria o ideal, né? Hoje, o ideal é que a mulher tenha filhos abaixo disso, né? De 28, menos de 30, pelo menos, mas não tardiamente, porque existem implicações não só de ordem obstétrica, então ela tem que fazer um pré-natal com um médico que esteja habituado a tratar de mulheres que tenham essa idade, né? Ou seja, um pré-natalista especializado em gravidez tardia, né? Com todas as implicações, diabetes gestacional, hipertensão, descolamento de placenta, abortamentos, etc, etc. Então, não só isso, ela tem que procurar, e existe essa saída que seria a reserva de óvulos precocemente, não é? Não só na parte social. Existe essa reserva, pode ser feita também nas mulheres que têm tumorações, que precisam fazer algum tipo de cirurgia no útero ou nos ovários, né? E tem que preservar os óvulos, sim. E, enfim, é um tema que pode ser discutido numa outra ocasião. Nós estamos habituados a ver casais que chegam simplesmente pensando que podem engravidar
a qualquer momento e que não é bem assim. Tem que ter o conhecimento anatômico, fisiológico, hormonal, não é? E genético também, não é? Não só ela como o marido, não é? Quando a pessoa casa, ele é uma pessoa só que vira, não é? Uma pessoa só. Então o marido tem que ter esse conhecimento também para que o casamento corra a contento, que os dois fiquem certos de que eles estão assumindo um casamento, podem ter filhos, isso não quer dizer que não pode, mas os riscos são bem maiores do que se acontecesse lá atrás. Não é? É isso que eu queria contar para vocês. Obrigado. Bom, gente, é isso então. Diante de todas essas informações, fica aqui que é possível sim a mulher, sendo ela casada, solteira, ela ter sim a sua gestação, desde que ela tome todas as precauções, desde que ela tenha o acompanhamento médico apropriado, para que tudo ocorra da melhor forma possível. Óbvio que mesmo assim podem ocorrer intercorrências que não são as desejadas, como no caso da Sabrina, que acabou sofrendo um aborto, mas isso não pode desanimar você aí, mulher, porque a medicina está bem avançada e pode sim ajudar bastante a você realizar o seu sonho da maternidade. Então, procure o seu ginecologista de confiança. Quem quiser, eu vou deixar aqui na descrição todos os contatos, o site, tudo direitinho do Dr. Fernando Brandão Campos, que ele atende e ele é especialista nessa parte de congelamento de óvulos, reprodução humana. Então, se você quiser maiores informações a respeito do procedimento ou de valores, você pode entrar em contato direto no consultório dele, tá bom? Então é isso, mais uma vez agradeço aqui ao meu pai por estar participando desse quadro. Compartilha com aquela amiga que você sabe que está aí planejando ter um filho e já tem acima de 35 anos. Deixa o like, compartilha, comenta aqui embaixo, que é muito importante para mim. Em breve eu trago aí o Dr. Fernando com outras informações médicas muito importantes para nós mulheres, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.